É muito forte a palavra de Jesus quando diz, em Mateus 5,13, que nós somos a luz desse mundo. E somos o sal dessa terra. É a nossa identidade. A nossa identidade é essa: ser luz e ser sal. No tempo em que os profetas estavam sendo mortos, levanta Obadias, corajoso, esconde 100 profetas, 50 em uma caverna e 50 em outra, e a Bíblia diz que ele dava pão e água para os profetas. Ele cuidou, preservou os profetas do Senhor Deus. O Senhor Deus levanta o profeta Elias com muita força contra o reinado de Acabe, porque Acabe rejeitou o Senhor Deus. Ao invés de estabelecer altares de honra ao Senhor Deus, influenciado pela Jezabel, sua esposa, mal intencionada e maligna, ele começa a aceitar que se levante em Israel altares a outro Deus, aos outros deuses, especificamente a Baal. E o Senhor Deus fica indignado com a ação de Acabe e levanta o profeta Elias para profetizar contra a vida dele, contra o governo dele, contra o reinado dele. E o profeta Elias chega e profetiza e declara para Acabe que não choveria mais na terra, não haveria orvalho sobre aquela terra, segundo a sua palavra. E por mais de 3 anos, o Senhor Deus fechou as comportas dos céus. O Senhor Deus fechou o céu sobre aquela terra. Nenhum orvalho caiu sobre a terra por causa da palavra do profeta. Diga ao teu irmão, a palavra do profeta tem valor. O profeta que é de Deus. O profeta que é de Deus. O Senhor Deus honra a palavra do profeta. E algo lindo que eu encontro aqui nessa passagem é que quando o profeta se compromete de verdade com Deus, Deus se compromete de verdade com ele. O Senhor Deus passa a suprir e providenciar tudo que era necessário ao profeta. O Senhor Deus cuida dele, o Senhor Deus o protege, o Senhor Deus o sustenta, o Senhor Deus levanta pessoas para cuidar dele. Eu quero dizer para você isso em nome do Senhor Jesus, e isso é profético para a nossa vida. Quando você se compromete em obedecer a Deus e honrá-lo, o Senhor Deus também se compromete em honrar e abençoar a sua vida e providenciar a você o que é necessário. Glória a Deus. E houve um tempo sobre Israel que não chovia, e há uma consequência muito grande quanto a isso, porque houve escassez na terra. A semente não produzia, ela morria. As pessoas tinham falta de alimento em suas casas, falta de água em suas casas. As pessoas estavam padecendo, mas elas estavam tão distantes do Senhor Deus. E o que nos distancia do Senhor Deus é o pecado, é a iniquidade. Isaías 59:2 diz que há um abismo de separação entre o homem e Deus por conta da iniquidade. A face do Senhor Deus, o rosto do Senhor Deus se distancia. E ai de uma pessoa e de uma casa, e ai de nós sem a presença de Deus. Podemos perder qualquer coisa no sentido material, mas não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Ei, glória a Deus. Se alguém te oferecer alguma coisa, por mais que aparentemente será favorável, será bom, vai render lucros, não negocie, não ceda, não aceite. Com arroz, feijão e um frito, mas seja fiel ao teu Deus. More numa casa simples, mas seja fiel ao teu Deus. Amém. Tenha um carro das suas possibilidades, mas seja fiel ao teu Deus. Amém. Porque aquele que é fiel quando tem um carro velho, Deus dá um carro novo para ele. Aquele que é fiel quando mora numa casa simples, Deus dá uma casa requentada, melhor, luxuosa, abençoada. Aquele que é fiel quando está trabalhando como funcionário no local, mas é fiel ao seu Deus e aos seus senhores,
O Senhor Deus trata de honrá-lo. Você não perde quando você obedece ao teu Deus. O mundo pode passar por crises e por escassez, mas aquele que está em Cristo recebe providência de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para receber essa abundante chuva sobre a minha vida? Primeiro, seja como Elias, obediente. Deus falou para ele: levanta-te e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Levanta-te e vai para as bandas de Querite, porque lá tem um lago, você vai ficar ali por um tempo. E eu já preparei aves dos céus, elas trarão para você pão e carne, e você beberá da água do ribeiro. A Bíblia diz que Elias levantou-se e foi. O ribeiro de água secou-se, e a Bíblia diz que Deus fala a Elias: Elias, levanta-te agora e vai para a cidade de Sarepta, porque lá eu preparei uma mulher viúva, e ela vai te sustentar. Amém. A Bíblia diz que Elias se levantou e foi. Diga ao teu irmão: tudo que Deus lhe pedir, faça. Diga ao teu irmão: se Deus falar para você ir para o Japão pregar a palavra, Para o Japão pregar a palavra. Vá. se Deus pedir para você Deus pedir para você ir para a Ásia, vá. Se Deus pedir para você honrá-lo com o teu melhor, não tenha medo, honre. Não tenha medo, homem. Quem crê, diga amém. Amém. Pode ter. Elias obedeceu ao Senhor, honrava a Deus. Chegou uma hora na vida de Elias, depois desse período onde houve um desafio, que ele desafiou Acabe e o Deus Baal, o Deus de Jezabel. E chega também uma hora na nossa vida que nós somos impelidos, somos lançados no deserto. Para muitos que acham que o deserto significa um lugar só de tormento, dor, tristeza, vazio, decepção, deserto também é um campo de treinamento de Deus na nossa vida. Amém. Porque o nosso Deus também prepara a mesa farta no deserto. Glória a Deus. Porque o nosso Deus também se manifesta no deserto numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem. Amém. O nosso Deus também se manifesta no deserto, Glória a Deus. através do Espírito Santo, trazendo alimento para Jesus, pães. Elias, quando recebe o ultimato de Jezabel, dizendo que o mataria, dizendo que ele não viveria dentro de 24 horas, ela decidiu dividir a cabeça dele, porque ele havia sido usado por Deus de uma forma tremenda para extirpar todos os profetas de Baal, porque Baal não é Deus. A Bíblia diz que ele teve medo, e ele entrou no deserto, caminhou o dia todo, muito cansado, oprimido, depressivo, sofrendo. Ele encontra no deserto o que tem um significado real nos nossos dias para a nossa vida. Ele encontra uma árvore pequena, chamada zimbro, mais ou menos 1,80 m de altura, e ela produzia uma sombra no deserto. E ele deitou ali embaixo, e aquela sombra simboliza e representa a mão de Deus que é refúgio no deserto, a mão de Deus que é proteção sobre a nossa vida. Diga: eu não posso ter medo do deserto, porque é no deserto que eu também serei honrado por Deus. Deus prova que está conosco, irmãos, em meio a batalhas mesmo, em meio a circunstâncias e dificuldades. E antes dele dormir, ele toma uma decisão na vida dele. Ele diz: basta, meu Deus, eu não sou melhor do que os meus pais, eu já fiz muita coisa, o meu ministério já está chegando ao fim, levanta outro em meu lugar, porque eu não aceito mais, eu não quero mais essa condição de vida. Olha para mim, Senhor, e tira a minha vida. Eu não quero mais viver, mas eu quero morrer. E a Bíblia diz que ele deitou e dormiu.
E o Senhor Deus ouviu o clamor de Elias. E Deus enviou uma resposta para ele. O Senhor Deus se manifesta de uma forma poderosa. O Senhor envia um anjo que traz para Elias não a morte, mas traz para Elias a vida. O anjo toca em Elias e diz: levanta e come, porque o anjo tinha trago pão e água. Pão e água no deserto tipifica a presença do Senhor Jesus, que é o pão da vida e a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Quem já bebeu e tem comido desse pão e bebido desta água, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele levantou e comeu, voltou a dormir. O anjo novamente o acorda. Ele come e bebe. E o anjo diz para ele: levanta-te e anda, porque muito grande é a tua jornada. Amém. Não é hora de parar, é hora de continuar. Amém. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, com a força do pão e da água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Amém. Até o Monte Horebe. Glória a Deus. Você está no deserto, mas Deus tem intenção de levar você para o monte. Porque no monte Deus vai se manifestar na sua vida. Fala para o irmão assim, com toda seriedade: não é hora ainda. Tenha calma. Você está em treinamento. Diga: você é um soldado de Jesus. Você é um soldado de Cristo. Você está em treinamento. Pastor, eu quero essa chuva abundante sobre a minha vida. Eu quero, meu Deus, que essa chuva venha sobre a minha vida sentimental, porque eu não aguento mais ser enganado. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero um casamento. Eu quero a realização dos meus sonhos. Eu quero a cura do meu corpo físico. Eu quero a restauração da minha família. Eu desejo muito a salvação dos meus pais, dos meus entes queridos. Quer que a abundante chuva venha sobre ti? Obedeça, não tenha medo do deserto. Seja fiel ao teu Deus, honre ao Senhor teu Deus. E outra coisa, destrói o altar de Baal. Muitas pessoas estão dentro das igrejas e vivendo uma vida de religiosidade. Elas fazem por obrigação, elas fazem porque tem que fazer, elas vêm porque tem que vir, elas entram dentro das igrejas, ouvem a palavra não faz efeito, não porque a palavra não tem poder, porque a pessoa não permite, ela entra mês, sai mês e vive do mesmo jeito, ela continua com os mesmos costumes, ela continua com o mesmo tipo de fala, ela continua com o mesmo tipo de vida, não muda, e acha que está tudo bem. Hoje o Senhor Jesus quer entrar nesse negócio. Ele quer entrar nessa situação. Nós temos que romper. Não tem jeito. Elias diz para cá: vamos servir quem é Deus. O Deus que responder com fogo, esse será Deus, diz Israel. Não vamos ficar discutindo em dois pensamentos. Você acha que você está certo. Eu sei que o Deus que eu sirvo é o único e verdadeiro. Então Deus que responder com fogo será Deus. E eles acharam interessante essa proposta. Construíram um altar, colocaram um bezerro, cortaram em pedaços. E os Baalinhos, os profetas de Baal, começaram a clamar por Baal. E Baal não respondia. Diga comigo: Baal não responde. Quanto tempo você foi enganado e você se prostrava diante de Baal? Diante de pedra, de gesso, de barro, de ferro, de ouro. Mas quando você aboliu, arrancou da sua vida e prostrou-se diante do único Deus e verdadeiro, a chuva abundante começou a vir sobre a sua vida. Baal não respondeu. Elias dizia: clame mais forte, grite mais. Quem sabe ele está dormindo, quem sabe está viajando, quem sabe está ocupado com os outros afazeres. Mas Baal não responde.
A Bíblia diz que Elias, depois do período de meio-dia, se põe diante da presença do Senhor Deus. Além do altar com o bezerro para ser oferecido, ele pede água, constrói um rego ao redor do holocausto e derrama água abundante. Preste bem atenção, era raro água naquela época, porque não tinha chuva. Elias oferece sacrifício a Deus, porque era um sacrifício apreciado. Havia escassez de água. Quando você abre mão para viver os sonhos de Deus, quando você passa a negar sua própria vontade, dói, não é fácil. Por isso que Jesus disse que aquele que quer seguir, tome a sua cruz. Venha após mim, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz não é religiosidade no sentido de karma, no sentido de um peso, de uma opressão, de alguém problemático em casa, e eu tenho que levar essa pessoa problemática o resto da minha vida. Ele é alcoólatra, ele é viciado, ele sofre nas garras do inimigo, e a minha vida vai ser assim mesmo, porque Deus sabe que eu tenho condições de suportar isso. Não é isso. Quem ensina isso são os religiosos, que não têm comprometimento com a palavra de Deus. Mas quando Jesus fala da cruz, Jesus está falando de peso sim, e de renúncia, coisa que dói. Porque quando você nega aquilo que você estava acostumado a fazer, se torna um peso, se torna cruz. Mas carrega essa cruz, seguindo Jesus. Diga não para a sua própria vontade. A carne vai dizer, eu quero, faço. A carne luta contra o Espírito milita contra a carne. Os dois se opõem um ao outro, diz a palavra de Deus. De fato, aquele que estiver mais forte vencerá. Por isso, querido, por isso, meu irmão, minha irmã, se fortaleça em espírito. Mantenha uma vida de oração, de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Mantenha uma vida de constância, busca pelo poder e pela presença de Deus. Se você busca Deus um pouco, busque um pouco mais. Se você ora, ore um pouco mais. Se você medita na palavra de Deus, medite um pouco mais. Se você ora 15 minutos por dia, aumente mais 5, aumente mais 10. Aumente o nível de intimidade com Deus. Porque quanto mais você se entregar para Deus, mais Deus vai se revelar a você. Quanto mais você se envolver com Deus, mais Deus fará maravilhas na sua vida. Quer abundante chuva sobre você, sobre a sua casa. Abra a mão, entregue tudo a Jesus. Se envolva com Cristo. Elias pediu algo difícil e ele ofereceu, ele derramou água sobre o holocausto, como prova de que Deus responderia como fogo realmente. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ou seja, ao Deus dos vivos. Ele clamou ao Senhor Deus. O versículo 3 do capítulo 18 diz: Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. O fogo não veio do céu, o fogo veio do Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é fogo consumidor. O Senhor Deus quer derramar sobre nós essa abundante chuva. Quando Deus respondeu com fogo, os profetas de Baal, na direção do profeta Elias, eles foram todos mortos, arrancadas as suas vidas. E Israel soube e começaram a declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Seja fiel, obediente ao teu Deus, porque a tua família vai declarar e você vai ouvir com um som alto de boa voz dizendo, elas vão dizer, eu vou servir o Deus que você serve, porque só o Senhor
Elias manda um recado para Acabe, fala para Acabe se levantar, comer e beber, porque eu já ouço o som de abundante chuva. Ou seja, o ruído de abundante chuva. Amém. Não estava chovendo ainda, não tinha sequer uma nuvem nos céus. 3 anos e meio sem chover. Elias chama o seu servo e diz: sobe no monte e ora. Ele está em oração com a cabeça entre as suas pernas, com quem ia girar, esperando por um sonho, esperando por uma resposta. Eliseu subiu e não viu nada. E o profeta repetiu por 7 vezes. Se você orou uma, não teve resposta, você pode orar mais 6 vezes. Amém. Se você bateu uma vez, a porta não se abriu, você pode bater mais 6 vezes. Amém. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Amém. Aquele que busca, encontra. Glória O que pede, recebe. Aleluia. O teu Deus é fiel para cumprir o que o homem não cumpre. O teu Deus é fiel para fazer o que o homem não faz. A 7ª vez, o servo Eliseu disse: Elias, eu estou vendo lá no mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Diga para o teu irmão, diga para ele: o Senhor Deus vai te dar um sinal. Você crê? Pergunta para ele. Eu creio. Talvez você esteja angustiado e você está preocupado por algo que está acontecendo no teu trabalho. O Senhor Deus me levantou hoje como profeta de Deus para dizer: essa semana Deus vai te dar um sinal de resposta para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aí você está indeciso, saio ou não saio, fico ou não fico. O teu Deus vai te dar a resposta e naturalmente você vai entender, porque o que vem de Deus se enriquece e não traz dores. Se for para você sair, você vai sair exaltado. E se for para você ficar, você será também exaltado pela mão de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Isso é profético para a sua vida. Se for para você trocar, você vai trocar e será exaltado. Se não for para trocar, não trocará e você será exaltado em nome do Senhor Jesus. É suficiente, não precisa de mais. É uma nuvem pequena. Nós que somos exigentes demais, nós que somos cheios de achômetro, não tem essa, irmão. Com Deus é crer, com Deus é vencer. Amém. Nós estamos aqui por um período transitório. Em breve, muito em breve, os salvos em Cristo ouvirão o som das trombetas. Amém. E nós olharemos e veremos sobre as nuvens o Senhor Jesus com poder e glória. Aleluia. E os anjos do Senhor fazendo a colheita, separando o joio e levando o trigo. E os trigos subirão com o Senhor Jesus. E os trigos serão levantados e levados por Cristo. Aí sim a justiça de Deus será feita, onde reinaremos com Cristo para sempre. Julgaremos nações e povos pelo poder de Jesus na nossa vida. Vale a pena ser fiel a Deus. Passe pela prova, passe pelo deserto, passe pelo que tem que passar, honrando ao teu Deus. Nada vai faltar para você. Amém. O Senhor vai suprir as necessidades. Aleluia. Não se preocupe com o que vai comer amanhã. Não se preocupe com o que vestirá amanhã. Porque Deus enviava o maná suficiente para um dia. E os israelitas, eles apunhavam o maná, eles colhiam, pegavam o maná e estocavam, guardavam, porque diziam: vamos comer hoje um pouco e amanhã teremos um pouco mais. O povo não entendia o que Deus estava fazendo, e Deus estava ensinando que a cada dia Ele providenciaria. No outro dia, quando eles iriam buscar, quando eles buscavam para alimento, o maná de um dia para o outro apodrecia, evaporava, sumia. E Deus mais uma vez enviava o maná suficiente para aquele dia. Fala para o irmão: a princípio, diga para ele: a princípio, o Senhor teu Deus enviará
o necessário. Se você aumentar o nível de fidelidade, de obediência, total, restrita somente ao Senhor, Ele vai aumentar um pouquinho mais nos seus talentos. Até você viver do primeiro ao quarto nível de bênção que está em Lucas 3,38. Dai e dar-se-vos-á. Boa, boa, vamos lá, boa medida. Vamos lá, igreja, 6,38 de Lucas. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você vai viver daqui a um tempo um quarto nível de bênção de Deus sobre a sua vida. Transbordante. Amém. Mais um de cada vez. Glória a Deus. Seja fiel na boa medida. Boa medida é o suprimento necessário. Tem uma casa para morar? Glória a Deus. Tem um carro, tem um carro, uma casa e tem um salário? Glória a Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Em nome de Jesus, honre ao Senhor teu Deus e Ele te honrará. Você quer essa abundante chuva sobre a sua vida? Amém. Fique em pé no seu lugar, meu querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Põe a mão no teu coração. Os diáconos estejam postos aqui, por favor. O Senhor tem intenção de trazer sobre nós essa abundante chuva. Chega ao fim da seca. Abundante chuva sobre famílias aqui nessa igreja. Aleluia. Abundante chuva sobre ministérios. Abundante chuva sobre casamentos. Abundante chuva sobre os nossos filhos. Abundante chuva sobre esses jovens. Abundante chuva sobre os empresários. Abundante chuva do mais simples, do menor ao maior. Abundante chuva sobre essa igreja. Abundante chuva, abundante chuva. Salvação, salvação abundante. Em nome de Jesus. Vai ser forte que Deus vai fazer. Um vai se converter numa semana, outros 2 na outra semana, outros 3 na outra semana, outros vão te ligar e vão falar: eu estou servindo o mesmo Deus que você está servindo. Abundante chuva, abundante chuva, abundante chuva, abundante chuva. Ampliando a visão ampliada, abundante chuva sobre as visões, sobre a visão deste povo. Abundante chuva sobre os líderes dessa cidade, em nome de Jesus. Meu Deus, com a unção que o Senhor tem me dado, a Câmara de Vereadores dessa cidade verá abundante chuva no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, abundante chuva sobre os obreiros, sobre os diáconos, sobre os pastores. O Senhor promete abundante chuva sobre nós. Aquilo que está cedo, as portas estão fechadas. Abundante chuva de portas abertas. A porta vai se abrir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Em nome de Jesus, abundante chuva sobre nós. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muitos estão no deserto. E é no deserto, meu Deus, que somos treinados. E é no deserto que ampliamos a comunhão contigo. E é no deserto que recebemos pão e água. É no deserto, Senhor. Por isso nós vamos participar também da ceia do Senhor. Assim como Elias recebeu força para caminhar 40 dias, através da ceia do Senhor, nós recebemos força para caminhar mais 30 dias na tua presença, até a próxima Santa Ceia, no nome de Jesus.